E chegamos à nossa última aula de conteúdo da unidade 1, pessoal. Como eu falei, vocês têm que pegar e ir se preparando desde o início, porque a avaliação já está batendo aí na porta de vocês. E essa aula não vai ser, professora, já que é a última aula, a gente nem vai ver conteúdo, né? Vamos sim, vamos ver algumas funções para a gente fechar essa parte de nomenclaturas, de grupos funcionais. E aí, depois, quando vocês me virem de novo, eu vou estar fazendo a revisão com vocês, para vocês fazerem a nossa avaliação geral. Então, acorda quem estava dormindo até agora, pega material, vai revisar, vê com um colega se tiver contato com alguém, se ele tem algum resumo, se você perdeu alguma coisa, ou então vê lá pelo menos o resumo das nossas aulas, viu, pessoal? Que ali a gente compacta todo o conteúdo dos 40 minutos naqueles 5 do mais, digamos assim, com a maior quantidade de informação possível. Se você não tem tempo para revisar todas as aulas, pega as nossas revisões e as atividades, que já vai ajudar você bastante para você poder estar revisando os nossos conteúdos para avaliação. E vamos fechar essa unidade 1 com a nossa aula de número 16. Vamos lá para a gente ver o que nós vamos aprender hoje. Nós vamos falar sobre funções halogenadas, funções sulfuradas e compostos organometálicos. Nessas partes, pessoal, vocês têm que ter um pouquinho das lembrancinhas lá do primeiro ano. Por quê? Porque nós vamos estar falando aqui, sobre haletos orgânicos, que está ligada às funções halogenadas. O que são haletos? Haletos orgânicos, pessoal, são quando nós temos halogênios ligados às nossas cadeias. E aí você o que é halogênio? Abra a sua tabela periódica, olhe lá o grupo 17 ou grupo 7A, que ali naquela coluna você vai ter todos os halogênios possíveis. E são esses átomos, esses elementos que vão se ligar às nossas cadeias carbônicas, formando as funções halogenadas. Já aqui nas funções sulfuradas, nós vamos ter os ácidos sulfônicos, que são derivados desses ácidos, que a gente vai aprender a identificar e também a dar as nomenclaturas deles. Vamos falar também sobre tiocompostos, aqui dentro também, tá? Dentro das funções sulfuradas. E, por último, a gente vai falar sobre os compostos organometálicos. E o nome já deve ter aí alguma coisa na mente de vocês, né? Metálicos, tem alguma coisa a ver com metais, né? Qual a habilidade da aula de hoje? Compreender a nomenclatura das principais funções orgânicas. E vamos ao que interessa. Haletos orgânicos são compostos derivados de um hidrocarboneto pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio pelo mesmo número de átomos de halogênios. Então, se eu tiver lá a substituição de um átomo de hidrogênio do meu hidrocarboneto, significa que vai entrar um átomo de halogênio. Se eu tiver a substituição de 2 átomos de hidrogênio lá no nosso hidrocarboneto, significa que vai ter a adição de 2 halogênios. Quais são os halogênios que vão se ligar a esses grupos orgânicos? O flúor, cloro, bromo e iodo são os mais comuns a ser ligado a um grupo derivado do hidrocarboneto. Os haletos se encontram em condições ambientes nas fases sólidas, líquida ou gasosa. São solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água. Apresentam pontos de fusão e ebulição crescentes com o aumento da massa molecular.
O que isso quer dizer? Que quanto maior a quantidade de átomos na nossa estrutura, maior vai ser ou mais alto será os pontos de fusão e os pontos de ebulição dos nossos haletos orgânicos. Haletos orgânicos de alcoíla ou alquila, que são aqueles de cadeias não aromáticas, aonde nós vamos ter R representando o nosso grupo orgânico e X está representando o nosso halogênio, tá, pessoal? Quando o halogênio está ligado a um carbono saturado de hidrocarboneto acíclico alifático. Olha só, aqui nós temos haletos de alquila. Professora, mas aonde é que está o halogênio? Aqui, ó, cloro, bromo, cloro. São alguns exemplos de haletos orgânicos que nós vamos estar vendo, estar também dando os nomes. Olha aqui, haletos de arila, ou seja, de grupos aromáticos, é quando o halogênio está ligado diretamente ao anel benzênico. Então, observe, aqui eu tenho o cloro ligado diretamente ao anel benzênico, aqui eu tenho o bromo, o iodo, também ligados diretamente ao anel benzênico. Então, esses aqui são haletos de arila e os de cima são haletos de alquila, que a gente já viu em outras aulas, o grupo alquila, né? Como é que fica a nomenclatura, professora? Na nomenclatura dos halogênios, eles vão ser considerados como uma ramificação que vai estar presa à cadeia principal. Então, por exemplo, a gente pega aqui, ó, o nosso cloro que está ligado ao grupo orgânico aqui. O cloro vai ser tratado como se fosse uma ramificação. Então, eu coloco o nome dele, aí fica cloro, e o nome da minha cadeia, etano. Pode ser tudo junto, cloretano. Tudo ligado também não tem problema. Olha só. E como é que vai ficar então aqui? Ó, tem o cloro ligado ao benzeno. Então, eu vou juntar, colocando o nome cloro antes, porque ele vai ser como se fosse a ramificação, e depois o nome benzeno, ficando cloro, benzeno. E aqui, observe a representação. Gente, a representação na química orgânica, você saber ler as informações através dos símbolos é muito importante. Você deve olhar e à primeira vista pensar, isso é igual a isso aqui. Mas não é. Observe que eu tenho aqui, ó, Cl2. Então, significa que a esse carbono eu vou ter cloro, cloro ligado a ele. E as outras duas ligações dele, ele faz com quem? Com o hidrogênio, ó. Então, essa representação está falando dessa estrutura aqui e não da estrutura de cima. Veja que aqui eu tenho no cloroetano, eu tenho, aqui é clorometano, perdão. No clorometano, eu tenho apenas um cloro e um carbono aqui. Aqui também metano. Erro de digitação, tá, gente? Já nesse segundo exemplo, olha só, eu tenho 2 cloros ligados ao meu carbono, ao meu metano. Então, eu vou usar o prefixo di e depois coloco o nome cloro e aí a terminação com o nome do hidrocarboneto, metano, de clorometano. Esse não, esse é clorometano. Por que só clorometano? Porque tem apenas um átomo de cloro. Nos casos em que houver mais de uma possibilidade para a posição do halogênio, ou seja, quando a gente tiver uma quantidade maior de átomos de carbono, nós vamos ter que numerar a cadeia principal, começando pela extremidade mais próxima do halogênio. Olha só esse exemplo aqui. Nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono. Nesse exemplo em particular, se a gente começasse da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, o nosso halogênio ficaria sempre no carbono 2, nesse caso aqui.
E aí, o que você vai fazer? Vai colocar o número do carbono aonde o nosso halogênio está ligado, o nome dele, que nesse caso aqui é bromo, e depois você vai dar o nome da cadeia principal, que nesse caso aqui, ó, tem 3 carbonos, então vai ser propano. Propano porque ele é um alcano, só tem ligação simples. E aí vai ficar 2-bromo-propano. Esse 2 refere-se ao número do carbono aonde o nosso halogênio está ligado. Depois seguido pelo nome dele e o nome da nossa cadeia principal. Ah, agora ficou bom. Ficou maravilhoso, do jeito que eu gosto. Vou botar uma dessa na prova. Prestem atenção nessa cadeia aqui. Quantos halogênios nós temos ligado aqui? Ó, nós temos o iodo, tem o cloro e o cloro. Nós temos 3 átomos de 2 elementos diferentes, o elemento iodo e o elemento cloro. Como eu tenho uma grande quantidade de possibilidades de ligação para o cloro e para o iodo, nós vamos fazer o quê? Numerar a nossa cadeia. Começando pela extremidade, que vai dar o menor número para a maior quantidade de halogênios. Então, esse carbono aqui, ó, da extremidade aqui, vai ser o carbono 1. Aí, 2, 3, 4, 5. Tá, professora, mas aí, eu vou começar pelo cloro, vou começar pelo iodo. Por onde eu vou começar essa nomenclatura? Ordem alfabética, tá, gente? Como eles vão ser tratados? Semelhante às ramificações que a gente trabalhou lá nos hidrocarbonetos, nós colocamos em ordem alfabética. Então, o cloro, que começa com C, vem antes do iodo, que começa com I. E aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar o número do carbono onde o cloro está, carbono 1 e carbono 4, e vai colocar o prefixo de cloro. Por quê? Porque são 2 cloros ligados à minha cadeia. E aí vai ficar como? Vai ficar 1,4 de cloro. Daí eu vou identificar onde está o meu iodo. Olha onde ele está. Está no carbono 2. Aí eu coloco 2, o nome do meu halogênio, que é iodo. E só depois que eu identifiquei todos eles, não tem mais nenhum, o que a gente vai fazer? A gente agora vai dar o nome da cadeia principal, ó. Tem 5 átomos de carbono e somente ligação simples. Então, eu coloco pentano, normalmente. Pentano. Ficou 1,4 de cloro, 2 iodo, pentano. Quando um átomo de halogênio está ligado a um átomo de carbono de um anel aromático, tem-se os aletos de arila, que a gente viu, né? Olha aqui. Como é que vai ficar o nome? Mesmo modo. Eu vou tratar ele como uma ramificação. Então, eu vou dar o nome do cloro e depois o nome do meu anel aromático, que a gente chama de benzeno. E aí fica clorobenzeno, pode colocar tudo junto. Nesse outro exemplo aqui, mesma coisa. Bromo-benzeno. Aletos orgânicos na história. O clorofórmio é o nome usual do triclorometano, que é um aleto orgânico de fórmula molecular CHCl3, que apresenta a seguinte fórmula estrutural. Olha só, eu acho que vocês já ouviram falar do clorofórmio, né? Em algum filme, alguma série de TV ou algo do tipo, até mesmo documentários para quem gosta. Ele tem um uso muito restrito, como solvente orgânico em laboratório, e ele era usado ilegalmente em lança-perfumes, tá? O clorofórmio, esse é o nome comercial, e o triclorometano é o nome científico. Por que triclorometano? Porque ele tem 1, 2, 3 átomos de cloro ligado ao carbono. Então, tri de 3,
Depois, o nome do halogênio, que é cloro, e o nome do meu hidrocarboneto, que é o metano. Mas nós temos outro haleto que também é muito conhecido, que é o DDT, que é o diclorofeniltricloroetano. Por que esse nome? A gente já vai ver a estrutura para a gente entender como é que foi montado esse nomão para esse composto. Por isso que ele é muito conhecido como DDT. Ele é um haleto orgânico mais conhecido dentre os inseticidas. Ele foi sintetizado pela primeira vez em 1874, mas foi apenas em 1939 que um químico suíço, Paul Miller, descobriu suas propriedades inseticidas. Por essa descoberta, ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. E aqui a gente tem a fórmula estrutural. Observe que o nome está diclorofenil, né? Ó. Por quê? Ó, eu tenho aqui um diclorofenil e clorofenil, perdão, e outro clorofenil. Então ficou diclorofenil. E aqui em cima, se a gente for observar, deixa eu apagar o rabisco que eu fiz. Olha como é que fica. Ele está dizendo em seguida do nome assim, ó, tricloroetano. Eu vou ter 1, 2, 3 átomos de cloro ligado ao etano aqui em cima, porque aqui no meio, onde os 3 cloros se ligam, nós temos um carbono e aqui mais embaixo outro carbono. Então, essa parte do composto recebe o nome de tricloroetano. E aí juntou-se todo o nome, ficando diclorofenil tricloroetano. Tranquilo? Talvez não. Vocês olham assim e pensam, meu Deus, será que isso vai cair na prova? Bom, não sei, né? Não sei. Possibilidades. Temos ainda o CFC, que é o clorofluorcarboneto. Uma classe de haletos orgânicos que contém cloro e flúor em sua estrutura. As suas composições mais comuns desses haletos são os freons, né? Que é o triclorofluor, minha setinha não tá. Triclorofluorometano, o diclorofluorometano, que eles são chamados de freon 12. Aqui nós temos o triclorofluorometano. Aqui no centro, pessoal, tem um carbono. Aí vem, como ele tem 3 átomos de cloro, em ordem alfabética, eu vou dar o nome do cloro primeiro, então fica tricloro. E aí tem o flúor aqui, aí, ó, fluorometano. Já esse daqui, ele tem 2 cloros, ó, e 2 flúor, por isso que ele fica, que é o freon 12, por isso que ele fica dicloro e difluorometano, porque ele apresenta 2 átomos de cloro e 2 de flúor. E a gente vai dar sempre o nome em ordem alfabética. Ácidos sulfônicos. Aqui a gente já entra numa nova função de compostos orgânicos. Eles vão ser compostos que vão apresentar esse grupo aqui, ó, SO3H, que é um grupo que tem a valência disponível aqui para fazer ligação aonde o nosso grupo orgânico estará ligado. Então, olha só o grupo funcional. E como é que fica a nomenclatura? Nós vamos usar a palavra ácido, assim como a gente fez lá nos ácidos carboxílicos, né? Mas o nome do hidrocarboneto normalmente, alcana, alcena, alcino, e a terminação sulfônico. Sempre que você identificar esse grupo funcional ligado a um grupo orgânico, a um hidrocarboneto, você vai fazer desta forma a nomenclatura, porque se trata de um ácido sulfônico. Então, olha só, nós temos aqui o grupo funcional que a gente viu do ácido sulfônico, ligado a um grupo orgânico, que é o metano. Logo, para dar um nome, você vai colocar ácido,
metano sulfônico, com 2 S aqui, viu? Quando tiver 2 átomos de carbono, aí ácido etano sulfônico. Tiver 3 átomos de carbono, aí a palavra ácido e o nome do meu hidrocarboneto, normalmente, propano sulfônico. Tudo junto, tá, pessoal? Se tiver cadeia ramificada, o que você vai fazer? Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho com uma cadeia com 3 átomos de carbono. Então, vai ficar aqui, ó, H3, CH, aí aqui eu vou colocar uma ramificação metil. CH2, e aí o nosso grupo funcional, SO3H. O que você vai fazer? Vai numerar a cadeia, começando pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Vai ficar 1, 2, 3. Vai colocar a palavra, vou botar aqui para baixo, ácido. O número do carbono, onde está a ramificação? 2. Ó, tá aqui, ó, carbono 2. O nome da ramificação, metil. Vou continuar aqui embaixo. E aí eu vou dar o nome da cadeia principal. Propano. E aí vem o sulfônico. Sulfônico. Tá, pessoal? Normalmente, identifica onde está a ramificação, coloca o nome dela e o nome da cadeia principal com a terminação sulfônico. Não ficou bonito? Ficou bem em cima do intérprete, mas dá para entender, né? Uma das aplicações mais importantes dos ácidos sulfônicos é a obtenção de sais de ácido sulfônico, que atuam como detergentes. Aqui um exemplo. O para-do-decil benzeno sulfonato de sódio. Por que sulfonato de sódio? Eu tenho o ácido sulfônico aqui, ó, ligado ao sódio, aí então já muda um pouco a nomenclatura, né? Já fica sulfonato de sódio. Por que para-do-decil? Porque, pessoal, a ligação com o meu grupo funcional que está aqui no benzeno, se dá na posição para. Ó, o meu grupo mais importante está aqui e ele está aqui na posição para. Para, orto, meta, para. Por isso que é para-do-decil, tá? Por causa da posição da minha ligação com o grupo orgânico no benzeno. E para continuar, nós temos os tiocompostos, que é dentro ainda, pessoal, dos compostos lá sulfurados. Por que tiocompostos? Porque eles são compostos orgânicos que apresentam a classe de substâncias que possuem um ou mais átomos de enxofre na sua estrutura. O termo tio vem do grego, tá aqui, ó, tion ou enxofre, ó, tion. Logo, tiocompostos, que significa composto de enxofre. Então, como é que fica a nomenclatura dos tióis? A nomenclatura dos compostos do tipo tiocompostos, ela é feita considerando-se o grupo SH, que é como se fosse o grupo funcional tio, né? Substituído de um átomo de hidrogênio por hidrocarboneto de origem. Então, esse hidrogênio aqui está sendo substituído. Então, como é que vai ficar? Eu vou dar o nome do hidrocarboneto, seguido da terminação tiol. Olha só aqui alguns exemplos dos tióis mais conhecidos, tá? Nós temos os tióis, que é só o grupo aqui, onde o nosso grupo funcional vai entrar, a nossa cadeia orgânica vai entrar ligada para cá, aqui para trás. Nós temos os tioéteres. Por que tioéteres? Lembram lá que a gente viu os éteres?
aonde o oxigênio está ligado entre dois átomos de carbonos? Pois é, o tioéteres, ele vai ser quando o enxofre está fazendo o papel do oxigênio. Eu vou ter um grupo funcional para cá, que é chamado de R1, e um grupo funcional para cá, que é chamado de R2. E bem entre esses átomos de carbono, nós vamos ter um enxofre. Por isso que fica o nome tioéteres. Vamos ter o tiocetonas. Ai, professora, mas por que tiocetonas? É porque vai ter a seguinte situação. Nós vamos ter lá a acetona, né? E aqui em cima, onde teria o oxigênio, vai estar quem? Vai estar um enxofre. Então, eu vou ter carbono para cá, carbono para cá. E no meio, em vez de ter a carbonila, a gente tem o tio, que é o grupo com o enxofre. E aí virou o nome de tiocetonas. E nós temos o tiofenóis, que é onde o tios aqui, ó, que é o grupo funcional, está ligado diretamente ao anel benzênico e aí recebe o nome de tiofenóis. Como é que fica a nomenclatura, professora? Eu quero ver como é que eu vou identificar na cadeia e como é que eu vou dar um nome para esse composto, porque eu já fiquei triste só de ver a quantidade de tio que eu nem conhecia, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns exemplos. O que eu vou ter que fazer? Vou dar o nome da minha cadeia, do meu hidrocarboneto normalmente e usar a terminação tiol. Então, olha só, aqui está o nosso grupo funcional, o tio composto, né? Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que a gente começa, ó, pela extremidade mais próxima do nosso grupo funcional. Ele poderia estar ligado no carbono 2, podia estar ligado no carbono 3, 4 ou no 5. Como ele está aqui no carbono 1, eu vou identificar aonde ele está ligado colocando o número do carbono após o nome do hidrocarboneto, viu, pessoal? Então, tem 5 carbonos, é o pentano. E aí, como ele está aqui no carbono 1, coloco um tiol. Se ele tiver em outro átomo de carbono no meio da cadeia, como é que fica? Você vai numerar, só que começando sempre pela extremidade mais próxima do nosso grupo funcional, do nosso tio composto. Olha só, vai ficar aqui carbono 1, 2, 3, 4. O que você vai fazer? Vai dar o nome da minha cadeia, que é butano, e aí você vai colocar o 2 e o nome, a terminação tiol, porque ele está aqui no carbono 2. Então, vai ficar butano 2-tiol. E aqui nós temos ele no benzeno, né? Que ele é o tiofenil, fenóis, né? Um dos tiofenóis. Só que aí, o que você vai observar? O nome do nosso hidrocarboneto, que é benzeno, e a terminação tiol. Então, vai ficar benzeno-tiol. Professora, não precisa numerar nesse caso? Somente se você tiver mais de um grupo funcional tio composto, né? Ou se aparecer alguma ramificação no teu benzeno. Por quê? Porque se eu tenho somente o meu grupo funcional do tio composto, eu tenho que levar em consideração que aonde ele estiver ligado no meu benzeno, se tiver só ele, vai ser o carbono 1. Então, fica benzeno-tiol. E o último da nossa aula de hoje, mas não menos importante, nós temos os compostos organometálicos. São aqueles que têm o quê? Metal ligado diretamente a um carbono de uma estrutura orgânica. Ninguém imaginava, né, gente, que o organometálico teria metal ligado ao carbono de uma estrutura carbônica, né, orgânica. Ninguém imaginava isso, né? A gente tem alguns exemplos de organometálicos. Aqui, por exemplo, a gente tem o que é chamado de chumbo tetraetila. Aqui é o nosso metal no centro e ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4 grupos etil ligados a ele, não é? Ó, CH2CH3, 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 CH2CH3. Então, são grupos etil ligados ao chumbo. E por isso que ele é chamado de chumbo
tetraetila, que já foi usado como antidetonante na gasolina. O que significa antidetonante, hein, pessoal? Para evitar a combustão da gasolina nos motores e nos tanques dos carros, para que não venha causar acidentes. Como é que a gente vai fazer a nomenclatura dos organometálicos? Bom, eles são compostos que têm seus nomes formados pelo nome do grupo orgânico mais o nome do metal. Então, o que eu vou fazer? Vou dar o nome do nosso grupo e, em seguida, dar o nome do metal que está ligado a ele. Olha assim, um exemplo que fica mais fácil para a gente visualizar. Eu tenho aqui o meu radical metil, né, meu grupo substituinte, e eu tenho o metal aqui que é o lítio, né? Todo mundo sabe que o lítio é um metal, certo? Para facilitar a vida de vocês, rapidinho, para a gente não ficar em dúvida, quando a gente for trabalhar com aletos orgânicos e quando a gente estiver trabalhando com organometálicos. Detalhe, os aletos são os elementos lá do grupo 17, que é o grupo 7A da tabela periódica. São os halogênios. Todo o grupozinho lá do cloro, do flúor, são halogênios. Então, quando a gente dá o nome dos halogênios, a gente viu lá, cloro, metano, cloro, benzeno, todos esses são dessa forma. Aqui, nessa parte, nós estamos falando de metais. Lembra o que é os metais? São o grupo 1, o grupo 2, e nós temos todos os metais de transição também da tabela periódica. Então, é muito interessante, pessoal, vocês terem domínio desse tipo de conteúdo lá do primeiro ano, para não cometer gafe na hora de dar o nome dos organometálicos. Imaginou se você pensa, por exemplo, que você daria o nome aqui igual dos aletos? O que você ia colocar? Seria colocar lítio, metano, não seria assim? Igual o cloro, metano que a gente fez? Pois é, mas observa que é totalmente diferente. A gente colocou o quê? Metil, lítio, não foi? O nome do radical, metil, e o nome do metal. Então, se você puder organizar uma tabelinha, onde você coloque lá descrevendo o nome de todos os metais, para quando você se deparar com um coleguinha igual a esse aqui, você não ter dúvida da nomenclatura, se trata de um metal ou se é um halogênio. Muito importante isso, tá? Lembrando, viu? Grupos da tabela lá, 1A, que é os metais alcalinos, 2A, que é os metais alcalinos terrosos, e nós temos ainda alguns metais de transição que podem aparecer aqui, tá bom? Então vamos continuar lá que a gente tem mais exemplos para a gente ver. Olha essa situação aqui. Meu Deus do céu, cai um negócio desse na prova, vocês infartam. Poxa, eu podia ter colocado, nem ter deixado como exemplo, mas tudo bem. A gente pega um maior, um pouco mais complexo para vocês na prova. Observe a nomenclatura e a estrutura desse composto. O nome dele é diciclopentano. E aí a gente usa o radical, que vai ficar o quê? Penta, né? Ó, dienil, perdão, ferro. Por que dienil? Seria um ciclo pentano, né? Penteno, perdão. Só que a gente usa somente o nome do radical, que aí sempre vai terminar lá, ó, com il. Então, o que nós temos? Nós temos dois ciclos. Tá aqui e aqui, dois iguais. Então, ficou diciclo. Disciclo, não é discípulo não, viu, gente? Diciclo. Aí eu boto penta, porque ele tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, cada um deles. Então, por isso que é penta. E aí eu coloco dienil, por quê? Porque aqui eu tenho duas ligações duplas e aqui eu tenho duas ligações duplas. Por isso que fica dienil. E eu coloco depois o nome do metal, que é o ferro. Esse também é conhecido como ferroceno, viu, gente? Ferroceno. Professora, eu acho que eu não conseguiria dar o nome desse composto numa prova. Tem problema não. Eu não vou fazer essa maldade com vocês ainda não. E aqui a gente tem o exemplo que a gente viu, que é o tetraetil chumbo, também conhecido como chumbo tetraetil, né? Porque ele tem 4 grupos substituintes etil ligado
ao ferro, por isso aqui, ó, o prefixo tetra. Aplicações dos compostos organometálicos. O tetraetilchumbo, que a gente viu que ele é conhecido como chumbo tetraetila, ele foi utilizado durante muito tempo como antidetonante da gasolina e faz com que a octogenagem da gasolina seja elevada, pois é resistente à pressão. Porém, ele é tóxico e libera as partículas de chumbo, que é um metal pesado, né? E essas partículas de chumbo ficam dispersas no ar, o que é muito ruim para a gente, que a gente sabe que o chumbo ele é um metal pesado e que deve ser manuseado com todo um critério de segurança, né? Ele não é um tipo de metal que pode ficar disperso no ar para ser inalado pelas pessoas. O ferroceno ele tem sido usado como aditivo para combustíveis. Ele vem substituindo o chumbo tetraetila. Então, um é rival do outro, né? O chumbo foi substituído pelo ferroceno porque ele não libera partículas de metais pesados para o ambiente. Ele é geralmente usado como um padrão interno para calibrar potenciais redox, né? Que são reações de redução e oxidação, em eletroquímica não aquosa. E aqui, para a gente fechar, nós temos os reagentes de Grignard. Os aletos organometálicos, por exemplo, a gente tem o cloro de metilmagnésio, que está aqui a sua fórmula, eles são conhecidos como composto de Grignard, né? A gente tem esse nome, Grignard, mas a gente lê Grignard. Em homenagem ao químico francês Victor Grignard, que recebeu o Prêmio Nobel de 1912 por suas pesquisas e descobertas no campo da síntese de substâncias. Alguns exemplos desses compostos de Grignard estão aqui, ó. Então, o que acontece? A gente viu os organometálicos, né? E a gente viu também alguns aletos orgânicos. O que vai acontecer? Aqui nós vamos ter o grupo orgânico, que é o grupo R, ligado ao magnésio e a um halogênio. Quando a gente tiver esse tipo de situação, nós temos o que é conhecido como reagentes de Grignard, tá? Ó, algum exemplo aqui, ó. Nosso grupo orgânico está aqui, nós chamamos de etano. Ele está ligado ao magnésio e o magnésio, por sua vez, está ligado a um halogênio. Por isso que são chamados de aletos de organomagnésio. Como é que ficaria o nome dessa criatura, Jesus? Aí eu vou usar o nome do halogênio, tipo, se for bromo, vai ser brometo. Se for cloro, cloreto. Iodo, iodeto. Então, aqui nesse caso, eu vou usar o brometo de etilmagnésio. O nosso grupo orgânico vai ser tratado como um grupo substituinte. E aí a gente soma e vai ficar esse nome bonito. Olha esse exemplo. Nós temos o grupo de substituinte etil, o magnésio e o cloro. Então, o halogênio vem primeiro. Cloreto de etil magnésio. Aí, ó. Cloreto de etil magnésio. Sempre desta forma, quando a gente encontrar essa situação aqui. Sempre que tiver magnésio ligado ao halogênio, que a gente já viu os halogênios nessa aula, a gente vai dar o nome desta forma. Se for bromo, brometo. Se for cloro, cloreto. E aí a gente coloca o nome do radical, etil, metil, propil, e termina com o nome magnésio. Olha só, nome do aleto, nome do grupo, mais a terminação magnésio. Nesse caso aqui, ó, nós temos 3 átomos de carbono. Vai ficar o quê? Brometo de propil magnésio. Brometo de propil magnésio. Imagina se eu falo e vem errado. Olha o outro exemplo. Aqui eu tenho só um átomo de carbono. Então, o meu grupo substituinte aí é o metil. Aqui o meu halogênio é o cloro. Então, vai ficar cloreto de metil, ó, não falei? De metil magnésio. E esses são os compostos organometálicos, organomagnésios,
que também são conhecidos como os reagentes de Grignard. E essa foi a nossa parte teórica da aula 16, fechando os nossos conteúdos da unidade 1. Agora a gente vai lá para a nossa revisão e depois a atividade.